Em 2009, um curso de filosofia online começou de um jeito bem inesperado. A primeira aula não foi só uma introdução, foi um verdadeiro chamado. Vamos mergulhar nas ideias e na estrutura dessa aula que acabou definindo a base para um dos cursos online de filosofia mais influentes do Brasil. Bom, vamos lá. A análise já começa com essa frase de um peso enorme, dita logo no primeiro dia. A ideia passada para os alunos não era a de uma simples aula, mas sim de uma missão. Uma missão que poderia, supostamente, mudar o rumo das coisas. A proposta era que aquele pequeno grupo de estudantes seria a única esperança para um renascimento cultural. Para entender o objetivo do curso, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e entender o problema que ele se propôs a resolver. E o problema, segundo a aula, era uma grande crise na universidade moderna. A filosofia, como é ensinada na academia, teria se afastado completamente do seu propósito original. E essa tabela aqui, ela resume bem a crítica principal. A filosofia teria se desconectado da vida real, virado uma espécie de performance acadêmica, sabe? Onde professor e aluno estão ali cumprindo papéis sociais, em vez de buscar um conhecimento que realmente se aplique na vida concreta de cada um. A aula usa uma analogia bem forte para ilustrar esse distanciamento. É como se o filósofo acadêmico fosse um ator numa peça. Ele não para a cena para reclamar do salário ou das condições do teatro, né? Ele segue o roteiro. A ideia aqui é que o filósofo moderno faria o mesmo. Ele aceita as regras do jogo acadêmico sem questionar, mantendo a filosofia separada da vida real. E para deixar isso ainda mais concreto, a aula usa um exemplo do filme Tropa de Elite. Naquela cena famosa, os estudantes universitários discutem a favela com teorias super abstratas, mas ignoram completamente a posição deles naquela realidade. Eles são confrontados justamente por essa desconexão entre o discurso e a vida real. Ok, se o problema é essa separação entre teoria e vida, qual seria a solução? Bom, a proposta é um retorno radical às raízes da filosofia. A ideia é justamente reunir essas duas coisas. O antídoto, então, seria resgatar esse ideal socrático, onde a filosofia não é algo que se estuda, mas algo que se vive. O objetivo é que todo conhecimento se torne de alguma forma autoconhecimento, e que esse autoconhecimento seja a base para qualquer outro tipo de saber. E essa ideia não é nova, né? A aula vai buscar lá em Santo Agostinho uma raiz para isso. Ele teria percebido que, antes de entender as grandes questões do universo, precisava primeiro se entender. Limpar os medos, os preconceitos, tudo aquilo que formava a personalidade dele e que, no fundo, distorcia sua visão da realidade. O autoconhecimento vira o primeiro passo obrigatório. Tá, mas e na prática? Como se começa um processo desses? O curso parte por uma tarefa bem diferente, muito pessoal. Um exercício prático para começar a construir a base de todo o estudo que viria depois. O primeiro passo prático para os alunos é esse exercício, chamado de necrológio. Ele foi pensado para forçar a pessoa a definir qual seria a sua melhor versão. É um exercício de sinceridade, de seriedade, para criar uma imagem que vai servir de guia. E aqui está o pulo do gato. O foco não é em conquistas externas, como fama, dinheiro ou poder. A questão é descrever quem a pessoa se tornou, quais qualidades humanas ela desenvolveu, porque essa pessoa, no fim da vida, mereceria respeito. É sobre o ser e não sobre o ter. Mas esse exercício não é só um texto bonitinho, uma redação criativa. A ideia é que ele se torne uma ferramenta fundamental para a vida toda, um tipo de critério interno para a gente poder julgar as próprias ações. A imagem que a pessoa cria no obituário passa a funcionar como um padrão interno, um juiz. Segundo a aula, de todas as vozes que a gente tem na cabeça, só essa, a mais alta, mais idealizada, é que deveria ter a autoridade para julgar, corrigir e guiar as nossas ações no dia a dia. E o conceito vai ainda mais fundo, elevando o exercício de uma simples autoajuda para uma prática filosófica, de honestidade radical. O diálogo com esse observador onisciente, que seria Deus, não seria para contar novidades, mas sim para pedir que a verdade sobre a própria vida seja revelada para quem a está vivendo. A partir daí, o curso dá um salto. O que começa como um trabalho superpessoal, interno, é ampliado para um objetivo coletivo gigantesco. A transformação de cada um é apresentada como o primeiro passo para uma transformação cultural muito maior. E não era um compromisso qualquer, viu? A duração prevista para o curso era de 4 a 5 anos. Um período longo que já mostrava a seriedade e o tamanho da tarefa que os alunos teriam pela frente. Definitivamente não era um curso de fim de semana, era um projeto de vida. A justificativa para essa missão toda era um diagnóstico bem
sombrio da cultura brasileira. Aos alunos é dito que eles não estavam aprendendo só para si mesmos. Eles estariam sendo preparados para reconstruir uma cultura que, segundo o instrutor, foi perdida. E mais, eles eram posicionados como os únicos responsáveis pelo futuro da alta cultura no país. E isso nos leva à última ideia central que sustenta toda essa abordagem. Afinal, o que significa um conhecimento ser sério? Como é que se distingue uma crença de verdade de uma simples opinião? Para responder essa pergunta, a aula usa essa citação do filósofo José Ortega y Gasset. A verdadeira seriedade filosófica não seria um jogo intelectual, mas uma questão de sobrevivência. Então, o ponto crucial é esse. A imagem do náufrago é poderosa, né? Alguém que está se afogando, lutando pela vida, não tem tempo para teorias vazias. Ela só se agarra àquilo que funciona, àquilo que é existencialmente verdadeiro. A filosofia, nessa visão, deveria se preocupar só com esse tipo de conhecimento. O resto seria luxo, superficialidade. E no fim, a análise termina com essa provocação, que vira o exercício central da aula para o lado de fora. A questão reflete justamente aquele primeiro passo proposto no curso, deixando no ar uma reflexão sobre o nosso próprio eu ideal.